porque o pensamento positivo não é suficiente. Você já ouviu a frase, apenas pense positivo? Para um certo tipo de pessoa, é quase como um slogan comercial como, Just do it, ou, pense diferente. Se você pensar sobre isso por um segundo, o que significa, Just do it? Basta fazer o que? E, isso significa, apenas faça, em vez de considerar as ramificações de, isso, primeiro. Ou é o oposto do conceito de, olhe antes de pular. Por outro lado, está dizendo apenas para fazer essa coisa em vez de alguma outra maneira de abordá-la. O ponto é que a frase é vaga e intencionalmente assim. Que tal, pense diferente? Diferente do que? Se você entende o que essa frase significa, como exatamente você pensa diferente? Pensar diferente é o oposto de pensar como a norma. Está pensando em estratégias diferentes ou está mudando a estrutura do seu próprio pensamento? Todas essas perguntas são intencionalmente sem resposta. E, no entanto, são frases emocionantes. O conceito de apenas fazer isso faz você se sentir como um centro de poder de ação e pensar de forma diferente evoca a ideia de pensar brilhantemente fora da caixa. No entanto, novamente nenhum deles fala sobre como fazer o que eles sugerem. Apenas pense positivo, é uma frase semelhante a essas duas. É inerentemente atraente, mas quase completamente vazio de direção útil. A frase parece existir em um mundo onde é possível simplesmente não experimentar a negatividade. E você sabe que isso não é verdade. Mas mesmo que fosse, a frase deixa você inspirado sem uma direção clara do que exatamente fazer. Isso porque, apenas pense positivo, não é uma receita ou um conjunto de instruções. Muitas vezes é dito com boa intenção e é possível que seja exatamente o que você precisa ouvir no momento em que o ouve. Isso ocorre porque a linguagem exige que uma pessoa faça sentido a partir dela, e todos experimentam a linguagem de maneira diferente. Então, é possível que, apenas pense positivo, possa ser útil para muitas pessoas. Pode até formar a base para sua filosofia de vida completa com óculos de cor rosada e fé inabalável na bondade inerente de todas as coisas. Esse tipo de visão de mundo é maravilhoso. Mas, se você já tentou adotar essa filosofia e se descobriu querendo, então este livro é para você. A maior lacuna mais óbvia nesse modo de vida é a pergunta: o que você faz quando pensar positivo não resolve os problemas de sua vida? Digamos que você tem um amigo que não suporta estar por perto, mas não tem coragem de fazer as mudanças necessárias para conseguir espaço dele. Apenas pense positivo, significa que você deve ignorar todos os seus sentimentos sobre eles e tentar olhar pelo lado positivo. O que geralmente acontece com esse tipo de abordagem? Você acaba se ressentindo deles ainda mais. Digamos que você receba contas pelo correio e não tenha dinheiro suficiente para pagá-las. O que você faz? A frase diz para apenas pensar positivo. Então, você começa a entoar afirmações nas quais não acredita, porque elas não refletem sua realidade. Você tenta ignorá-los, mas sua dívida e situação pioram. Finalmente, você explode em um chamador de cobranças um dia porque você simplesmente não aguenta mais tentar ter esses bons pensamentos. E se você tiver um sonho que realmente deseja criar, mas não tem ideia de como fazê-lo? Você continua esperando, mas realmente duvida que isso funcione para você. Em vez disso, você esconde como realmente se sente com um falso otimismo. Enquanto isso, outras pessoas que você conhece continuam recebendo cada vez mais o que querem. Finalmente, você simplesmente desiste desse sonho. Qual é o segredo deles? Estou pensando positivo, caramba! Não é sua culpa. E não é culpa de alguém que te deu o conselho. Nem todos precisam da mesma ferramenta. Este livro é para pessoas que tentaram pensar positivo, mas descobriram que ainda não conseguem o que querem. Este livro lhe mostrará que há coisas mais profundas acontecendo em sua vibração. Suas crenças podem ser alteradas e você pode, eventualmente, pensar positivo de uma maneira orgânica e verdadeira para si mesmo. Descobri que pensar positivo não é suficiente, mas isso não significa que não tenha mérito.
O otimismo é uma coisa saudável, mas se você tem coisas que desejado em sua vida há muito tempo, você tem crenças limitantes que simplesmente pensar positivamente não vai desalojar. Apenas pensar positivamente não é uma resposta abrangente o suficiente para conseguir as coisas que você deseja. É tão redutivo quanto dizer, apenas ganhe dinheiro, para alguém em uma situação financeira difícil ou, apenas consiga um encontro, para alguém que está sozinho e procurando por amor. Ironicamente, as pessoas que já estão conseguindo o que querem podem pensar positivo a maior parte do tempo, mas isso é porque já estão alinhadas com o que querem. Para o resto de nós, há uma maneira melhor. Mas, primeiro temos que estabelecer algumas bases. 2. Como a lei da atração funciona com suas crenças. Vou poupá-lo da longa explicação da lei da atração. Eu cobri isso extensivamente em outros livros. Em vez disso, vou apenas explicar o que é realmente necessário para entender o que está prendendo você. A lei da atração é o que governa se você consegue ou não o que quer em sua vida. Ele responde à frequência ou vibração que você emite a qualquer momento e traz coisas para você que combinam com isso. A única razão pela qual não corresponde exatamente ao que você pensa que quer, é porque sua vibração está emitindo outra coisa. Mas por que você praticaria a vibração de algo que você não quer? É simplesmente porque você não está ciente do que está realmente vibrando. Como você se torna consciente do que está vibrando? Você faz isso aceitando como realmente se sente em relação a algo que deseja. Em outras palavras, você tem que realmente admitir como se sente em relação a algo, o que é difícil de fazer. E é por isso que apenas pensar positivamente não é suficiente, é inútil quando você realmente tenta descobrir como se sente. O universo não ouve o que você diz. Ele ouve o que você quer dizer. Abraham Hicks. O universo não pode ser enganado. Isso porque o universo não é uma pessoa que interpreta o que você quer. Em vez disso, é mais como uma máquina que responde exatamente ao que você está vibrando. O universo já sabe o que você quer. Você simplesmente tem que se alinhar com a frequência disso. Parece simples no papel, mas palavras não vão mudar o que você sente. Em vez disso, as palavras só podem ajudá-lo a entender e mudar como você se sente. Você pode mudar como se sente estando disposto a fazer o trabalho interior. Suas crenças bloqueiam sua capacidade de atrair o que você quer então porque você não consegue o que quer o tempo todo. Pense em você como um imã. Em seu estado natural, você atrai tudo o que deseja para você, o que o torna verdadeiramente feliz. Tudo. Mas, no momento em que você chega ao ponto de tomar decisões em sua vida, acumulou crenças errôneas que o impedem de atrair o que deseja com a mesma facilidade e prazer que deseja. Você ganha todos os tipos de crenças, como, tenho que trabalhar duro para ganhar dinheiro, ou, há algo quebrado em mim, ou, a vida é difícil e é difícil conseguir o que quero. No tempo que levou para você se tornar um adulto, e em alguns casos um adolescente, você acumulou milhares de crenças como esta. São as chamadas crenças limitantes. Uma crença limitante se resume a, não posso ter X sem Y. Ele literalmente cria uma limitação sobre o que você quer. Essas crenças são como sujeira ou corrosão em seu ímã. Se você não aborda a luz, seu poder de atração diminui significativamente. Quando isso acontece, fica muito mais difícil trazer as coisas que você quer para a sua vida de uma forma fácil e divertida. Quando você muda essas crenças, é como limpar a sujeira do seu ímã. Você começa a atrair o que deseja em sua vida, o que corresponde à sua frequência, automaticamente. Em vez de tentar fazer o que você quer acontecer em sua vida por meio da ação, você atrairá coisas de forma congruente para sua vida apenas fazendo o que se sente inspirado a fazer. É por isso que você não pode simplesmente pensar positivo para mudar as circunstâncias de sua vida. Se suas crenças estão retendo sua capacidade de projetar sua vibração com clareza, então nenhuma quantidade de forçar-se a pensar positivo vai limpar essas crenças. Na verdade, quando você muda as crenças que mais o bloqueiam, você começa a obter mais do que deseja da maneira mais fácil e divertida para você.
Quando você aprende sobre qualquer coisa, você a filtra através de suas crenças limitantes. Se você já aprendeu sobre a lei da atração, então provavelmente aprendeu sobre isso através de algum tipo de filtro. Isso significa que você pode obter assento circunflexo intelectualmente, mas ser incapaz de praticar a vibração pura para obter o que deseja. Quando você entender essa perspectiva sobre como a lua funciona, você começará a fazer as ações certas, aquelas que limpam sua vibração e lhe dão a maior alavancagem vibracional. Você se concentrará por um tempo no trabalho interior, o trabalho de mudar suas vibrações e crenças, e experimentará os resultados de uma maneira mais orgânica e agradável. Não só isso, mas a máquina da realidade fará sentido para você e você saberá exatamente o que fazer toda vez que tiver um novo desejo. Você vai parar de se culpar por não se esforçar o suficiente ou por achar que perdeu uma oportunidade. Você perceberá o poder que realmente tem e como aproveitá-lo. E você verá que esta é uma jornada contínua, onde você está continuamente fortalecendo o poder de seu ímã, limpando a sujeira dele. Quando o pensamento positivo é bom. Apesar de toda a merda que tenho pensado positivamente neste livro, é realmente uma grande coisa a se fazer. O problema ocorre quando você o usa como uma ferramenta para corrigir o problema errado. O pensamento positivo não mudará sua vibração, a menos que sua vibração já esteja bastante limpa. Isso funcionará para você se você já estiver obtendo algum nível de sucesso consistente na área que deseja e deseja simplesmente criar mais facilidade e fluxo nessa área. Então, pensadores positivos, continuem fazendo o que estão fazendo. Mas, faça-me um favor e investigue suas crenças limitantes primeiro. É muito mais poderoso ser positivo do que pensar positivo. Qual é a diferença? Pensar positivo é uma ação consciente que você toma para tentar alcançar uma vibração mais elevada. Não há nada de errado com isso. Por outro lado, ser positivo é o que acontece quando você limpa a sujeira do seu ímã. Você já é uma força de atração positiva, capaz de criar o que quiser. Isso soa como uma afirmação maluca, porque você ainda não conhece seu próprio poder. 3. Qual vibração você está praticando? Ainda não estamos entrando no processo. Estou apenas mostrando como focar no que você quer pode fazer você se sentir bem ou mal. Você vê como sua emoção permite que você saiba como você se sente sobre o que você quer em relação a onde você está. Vamos ser específicos. Digamos que você queira um emprego que realmente ame e esteja desempregado. Quando você pensa em conseguir aquele emprego, você se sente mal. Quando você se sente mal, isso significa que você está bloqueando o fluxo de sentimentos bons por não focar no que você quer ou porque você está focando no que você quer de uma forma que é limitante. Isso significa que o que você quer não pode aparecer na sua realidade. Sua emoção é um indicador de sua vibração em relação a um assunto. Nunca mente. Portanto, como você se sente sobre isso agora e como você se sentirá quando se manifestar são os mesmos. Se você se sentir mal e agir para criar algo, não conseguirá o que deseja. Isso significa que, se você criar um negócio porque acha que precisa, ou não criará o negócio ou sua vontade e isso o deixará infeliz. Você pensa coisas como: não tenho experiência suficiente para o trabalho que realmente quero, ou esse tipo de trabalho não existe. Estas não são necessariamente crenças, mas às vezes são. Em vez disso, exatamente na mesma situação, você pode se sentir muito bem e pensar coisas como: há muitas coisas que eu gosto de fazer com as quais posso ganhar dinheiro decente, ou não preciso do dinheiro hoje e as coisas estão sempre trabalhando para mim. Você diz quais vibrações está praticando com base em como se sente. Abraham Hicks chama essa relação entre vibração e emoções de seu sistema de orientação emocional. Você está constantemente recebendo feedbacks sobre o que está focando, e o que está vibrando, na forma de emoções. Quando você se sente bem, significa que você está alinhado com o que quer que esteja focado. Quando você está alinhado com isso, significa que isso, ou algo que representa como você se sente sobre isso, provavelmente se manifestará em sua realidade mais cedo ou mais tarde.
Então, agora que você sabe como manifesta as coisas em sua vida, pode ficar tentado a pensar: ok, vou pensar positivo. Não. Como eu disse, se você já está perto do que deseja, isso pode funcionar. Mas, se você tem desejos que deseja há muito tempo e não parece estar mais perto de obter acento circunflexo luz, apenas pensar positivo não funcionará. Você terá que ir atrás das próprias crenças. 4. Onde encontrar essas crenças limitantes? Ok, então você está pronto para mergulhar em suas crenças limitantes. Antes de seguirmos em frente, eu só quero que você saiba que esta não é uma jornada fisicamente desgastante, mas pode ser emocionalmente desgastante. Em última análise, é esclarecedor, e o trabalho duro será na forma de cavar em si mesmo. Fique seguro e, quando estiver pronto, vamos um pouco mais longe. Assim, o primeiro problema é que você tem tantas crenças. Na verdade, qualquer pensamento que você teve mais de uma vez pode constituir uma crença. O que significa que existem literalmente milhares de crenças que você pode ter. Mas nem todos eles estão limitando você em sua busca para conseguir o que quer agora, e a maioria deles não são os responsáveis pela maior parte de sua frustração e dor. Como você descobre quais crenças estão bloqueando você? Uma crença limitante sempre vem na forma de: não consigo sentir X sem Y. Um exemplo disso é: não consigo me sentir amado sem um parceiro, ou não consigo me sentir seguro sem um emprego, ou não consigo me sentir confiante com um certo peso. Saber disso reduz um pouco as crenças do problema. Então, você apenas lê livros de positividade e muda esses tipos de crenças uma a uma. Você continua fazendo um processo de tentativa e erro até conseguir o que deseja. E quando você encontra a crença, como você a muda? Se você está envolvido com o desenvolvimento pessoal ou a lei da atração há algum tempo, provavelmente já tentou se convencer de certas crenças, apenas para experimentá-las voltando para assombrá-lo. Você pode ser capaz de acreditar em uma nova crença fortalecedora por um tempo por meio de scripts e afirmações, mas eventualmente as mesmas frustrações em sua vida aparecem repetidamente. A chave é que você não pode mudar uma crença no papel. Você tem que fazer a mudança emocionalmente. Por quê? As crenças limitantes são mantidas pelas emoções. Especificamente, emoções reprimidas como medo, tristeza, culpa, vergonha ou raiva. Geralmente não queremos explorar ou testar essas crenças, por causa da emoção que está associada a elas. As emoções são como cola para essas crenças. Quando você descobre qual é a crença e tenta sair dela, a menos que experimente uma mudança emocional que você sentirá, a cola mantém essa crença limitante no lugar. De onde vem essa cola emocional? As emoções querem se mover. Eles são um fluxo natural de sentimento que você experimenta. Mas, quando você acredita que eu não posso sentir X sem Y, você bloqueia seu próprio fluxo emocional. Além disso, muitas pessoas têm crenças limitantes em relação às suas próprias emoções. Uma que eu tinha há muito tempo era: não é certo sentir raiva. Então, sempre que eu sentia raiva eu tentava reprimir-la. Esses tipos de crenças fazem com que você encha todas essas emoções. Quando você enche essas emoções, elas endurecem em cola e se ligam às crenças que elas mantêm no lugar. Então, quando você tenta mudar suas crenças, muitas vezes você tem que mudar a emoção correspondente. Como essas emoções foram cronicamente reprimidas, você terá que deixá-las sair. Soltá-los significa sentir luz. As emoções não são suas inimigas mesmo que às vezes pareçam miseráveis, as emoções não são as más. Na verdade, eles são indicadores muito úteis da crença limitante correspondente. Assim, as primeiras crenças que você precisa mudar para fazer este trabalho são aquelas relacionadas a sentir essas emoções completamente em primeiro lugar. Se você não se sente confortável em sentir depressão, tristeza, vergonha, culpa, raiva, medo ou frustração, então terá grande dificuldade em mudar essas crenças. Tudo bem sentir esses sentimentos. Você pode pensar que não pode sentir luz porque, se sentir, sempre se sentirá assim.
Era assim que eu me sentia quando estava deprimido. Fiquei clinicamente deprimido por 10 anos da minha vida. Eu não sentia vontade de fazer muita coisa. Eu não sentia muita paixão. Eu choraria com bastante frequência. Eu dormiria muito. Mas, eu era um depressivo funcional. Eu tinha um emprego. Eu tinha amigos. Eles não podiam ver o que estava acontecendo sob minhas ações normais, então ninguém entendia o que eu estava passando. Comecei a pensar que essa falta de energia era normal. Comecei a me identificar com isso. Agora que você sabe mais sobre emoção, você pode ver como minha energia ficou presa. Recentemente, vi um coach de vida que me perguntou o que eu achava que era a depressão. Eu respondi: é a fixação em algo que não me serve. Ela disse: não, na verdade é emoção reprimida, especificamente raiva. Raiva reprimida? Espere, eu não tinha uma crença sobre isso. Então, em vez de deixar a raiva sair, manifestei depressão. Eu fiz isso em parte, porque manter minhas emoções sob controle é o que é considerado viril. Os homens são ensinados a não se identificar com suas emoções e a serem o mais lógicos e calmos possível em todos os momentos. Não importa o seu sexo, se você expressar suas emoções completamente, você pode ser visto como emocional, o que muitas vezes significa instável. Dessa forma, a sociedade nos pressiona para não ficarmos em contato com nossas emoções. No entanto, experimentar suas emoções plenamente é exatamente o que o liberta de suas próprias crenças limitantes e da cola emocional que as acompanha. Quando você muda suas crenças deixando suas emoções saírem sem julgamento, você recupera o poder de suas capacidades de atração. 5. Como trabalhar emocionalmente com suas crenças. Embora haja um processo que você pode empregar para liberar os bloqueios emocionais de suas crenças, a razão pela qual seus bloqueios existem em primeiro lugar não é lógica. Esse conceito engana muitas pessoas, especialmente aquelas que querem descobrir tudo. Se você gosta de chegar ao fundo de todos os problemas, então você tende a ficar muito na sua cabeça. Emoções que não são lógicas podem parecer fazer sentido para você, mas quando você começar a trabalhar com suas próprias emoções, você vai querer bancar o psicólogo de poltrona e categorizá-las. Não é sua culpa e não é uma falha. Todos nós queremos dar sentido ao caos de nossas vidas, e as emoções podem ser um exemplo do caos interno. Então, em vez de tentar não dar sentido às suas emoções, reconheça seu desejo de dar sentido em primeiro lugar. Valide o desejo, mas não se apegue a descobrir a resposta. As emoções têm sua própria lógica interna. São como mensageiros. Quando você sente dor, essa dor é uma mensagem eletrônica enviada de seus nervos para seu cérebro. Suas emoções são como seus nervos vibracionais. Eles enviam o conteúdo da mensagem é a própria emoção. Mensagem para você, portanto, deve ser sentido para ser liberado. Esta é a única lógica que é consistente em todas as emoções. Como eles têm sua própria lógica interna, quando você tenta impor outra estrutura mental a eles, na verdade você faz com que a emoção desapareça. Tentar projetar um significado neles pode trazer clareza a você, mas também pode trazer confusão com a mesma facilidade. As emoções existem simplesmente para serem experimentadas. Tirar conclusões, ou descobrir, é uma maneira de seu cérebro tentar parar a emoção. Em vez disso, quando você reconhece e simplesmente se permite dar os saltos intelectuais que deseja, dissolverá seu apego a eles com o tempo. Mas o objetivo, não importa o que aconteça, é sentir as emoções que você sente. A mensagem de suas emoções é sobre o relacionamento com o que você deseja. Se você estiver se movendo em direção a mais empoderamento, as mensagens parecerão melhores. E melhor com o tempo. Se você estiver se movendo em direção ao desempoderamento, as mensagens parecerão cada vez piores. Eles estão literalmente guiando você. Prepare-se para se emocionar meio óbvio. Certo. Ficar emocional significa que você vai se sentir bem e mal, às vezes em rápida sucessão. Quando você libera suas emoções em torno de uma crença em um esforço para dissolver a cola, provavelmente sentirá uma emoção negativa.
Só porque você sente emoções negativas, não significa que tudo está piorando ou que você está se afastando do que deseja. Quando você sente alguma emoção de forma aguda, isso significa que você está realmente se aproximando do que deseja. Isso ocorre porque as emoções que são sentidas de forma aguda estão em processo de movimento. No início, você pode sentir cada emoção por um tempo, dias ou semanas, mas eventualmente chegará ao ponto em que passará por elas rapidamente. Se você iniciar esse processo e sentir emoções negativas intensas com mais frequência, não está piorando, na verdade, você está liberando muita energia limitante. Se você cresceu no mundo ocidental e ganhou um monte de crenças limitantes, seu processo pode parecer uma limpeza. Você sabe como é fazer uma dieta rígida ou fazer uma limpeza. Seu corpo acumula uma tonelada de toxinas ao longo do tempo e, durante uma limpeza, elas são liberadas. Melody Flatter, autora do fantástico livro Deliberate Receiving, chama isso de cocô emocional. Durante uma limpeza, muitas vezes você se sente terrível. Para ilustrar o que quero dizer, vou compartilhar um momento de limpeza com você. Eu fiz uma dieta cetogênica por 3 semanas este ano. O objetivo de uma dieta cetogênica é colocar seu corpo em estado de cetose. É quando seu corpo muda de usar glicose para cetonas como combustível. Praticamente falando, isso significa que você corta completamente o açúcar e limita drasticamente os carboidratos que ingere apenas nos carboidratos que estão em vegetais de folhas verdes. Mas, para não passar fome, você come proteína moderada e muita gordura boa, o tipo encontrado no óleo de coco, bacon e peixe. Os resultados foram ótimos. Durante a dieta, não tive mais quedas de açúcar no sangue, consegui ficar de 8 a 10 horas sem comer e descobri que não me cansava no meio do dia como costumava fazer. Além disso, perdi entre 10 e 15 libras de gordura corporal. Eu fui cortado e capaz de ver meu pacote de 6 pela primeira vez. Foi um experimento maravilhoso. Mas nem sempre foi ótimo. Especialmente nos primeiros dias de transição para a dieta, tive dores de cabeça, me senti cronicamente faminto e cheio, e tive desejos enormes de açúcar. Eu tive o que alguns chamam de gripe cetônica, que são sintomas semelhantes aos da gripe que você experimenta quando entra em cetose. Coisas semelhantes aconteceram com meus amigos quando eles fizeram limpeza de suco ou jejuns de caldo de osso. Seu corpo se purifica, mas não antes de lhe dar o inferno. Quando você convida suas emoções a se expressarem puramente, do jeito que você fazia quando era criança, você se torna uma pessoa mais saudável e vibracionalmente mais atraente. Mas você também libera todo o acúmulo limitante que teve até agora. Se você não gosta de fazer ondas, você é o tipo de pessoa que provavelmente não quer empurrar suas emoções para os outros. Ou talvez você seja um pouco passivo-agressivo e tenha apenas explosões de raiva. Eu fiz e vi todo tipo de manipulação emocional e tentei de todas as maneiras evitar sentir emoções. Quando comecei a fazer este trabalho, poderia ser inquietante. Eu me sentia deprimido por dias a fio, seguido por uma raiva aguda e extrema. Mas, tudo isso foi seguido por sentimentos duradouros de bem-estar. Este foi o meu processo de deixar minha vibração se curar. As emoções negativas que você guardou por tanto tempo não serão bonitas quando saírem. Mas você está fazendo este trabalho porque quer ser saudável e quer que sua vibração seja magnética. Então você tem que passar por sua gripe emocional. O que parece para você será diferente, mas espere ter mudanças de humor ou que seus amigos e familiares o diagnosticem com transtorno bipolar, brincadeira. Mas, espere se sentir estranho. Espere ficar emocional aparentemente sem motivo. Você começará a sentir sentimentos que não pertencem ao que está acontecendo com você. Você pode ter uma vida muito feliz e pode se sentir bem com isso na maioria das vezes, e a menor coisa pode desencorajá-lo. Não demonize a si mesmo ou seus sentimentos. Com o melhor de sua capacidade, prepare as pessoas de quem você gosta para essa mudança em seu estado. Na maioria das vezes, eles não sentiram o que você está sentindo, então você não precisa se preocupar tanto quanto pensa.
Mas é bom avisá-los, especialmente se você compartilhar muito espaço com eles. Avisei minha namorada agora se preciso ir até o carro e ter uma liberação de raiva. Eu deixo ela saber que o que estou sentindo não é sobre ela e que eu só preciso expressar isso. É bom se emocionar sozinho, pois você se sentirá mais livre para expressar o que realmente está sentindo. Emoções não são algo que você acha que pode sair, emoções não são lógicas, o que significa que você não pode sair logicamente delas. Se você não tem um relacionamento saudável com suas emoções, provavelmente encontrou alguma maneira lógica de mitigá-las ou suprimi-las no passado. Isso porque na vida cotidiana, as emoções parecem apenas atrapalhar nossos assuntos. Alguma vez você já quis sair com os amigos, mas você simplesmente não estava sentindo isso. Se você tentasse explicar o porquê, e se você não tivesse um motivo? Na época, suas emoções estavam tentando lhe dizer algo. É bom acreditar na fantasia de que somos todos robôs que fazem e pensam tudo o que querem exatamente de forma consistente e nada é confuso. É por isso que eu amo o processo de planejar as coisas. No papel, tudo parece tão claro. Mas, você não pode planejar ou pensar o seu caminho para fora das emoções. A única maneira de eles se moverem através de você é se você se render a eles, senti-los e expressá-los. A única maneira de pensar em sua saída é conscientemente decidir parar de pensar em sua saída. Em vez disso, comece apenas a sentir como suas emoções se sentem em seu corpo e deixe-as se expressar. Prometo que você não será escravo de suas emoções, mas no início deste trabalho talvez precise planejar contratempos repentinos ou inesperados relacionados à sua vida emocional. Está tudo bem, porque estamos trabalhando com o universo, que nunca perde a noção do que você quer ou como dar a você. Portanto, o revés que você pode estar sentindo é na verdade uma oportunidade de mudar sua energia, liberar algumas dessas emoções e sintonizar seu bem-estar abundante. As emoções têm um ponto de inflexão. Você sempre tem que passar por uma inundação emocional total toda vez que sente alguma coisa. Não. Isso traz à tona o que chamo de ponto de inflexão emocional. Há um ponto sem retorno quando você vai sentir algo, quer você goste ou não. É provável que seja muito mais cedo do que você pensa, já que as emoções começam sutilmente e depois aumentam de intensidade ao longo do tempo. Embora você não esteja se sentindo de uma maneira específica da qual esteja consciente, ainda tem tempo para usar o pensamento positivo ou qualquer outra de suas técnicas favoritas para manter o bom humor. Mas, uma vez que suas emoções tenham um certo impulso, é melhor simplesmente se render a elas. A maioria das pessoas assume que as emoções são lógicas e, por isso, erroneamente tentam entrar em uma mentalidade positiva quando estão incrivelmente perto de expressar uma emoção completamente diferente, como a raiva. Isso nunca funciona, mas é muito mais fácil ver isso como um observador externo. À medida que você começa a valorizar suas emoções e faz esse trabalho, você também se tornará muito mais honesto e preciso em sua avaliação se atingiu ou não seu ponto de inflexão emocional. Uma vez que você atingiu seu ponto de inflexão, a melhor coisa a fazer é montá-lo. Ao pedalar, você só quer sentir a emoção sem julgamento com o melhor de sua capacidade. Se você é novo neste trabalho, pode ter a sensação de argue, porque estou sentindo essas emoções estúpidas. Estão atrapalhando tudo. Isso, por si só, é uma emoção, e passará assim como os outros. Apenas reconheça que as emoções podem parecer estranhas. E eles vão se sentir estranhos enquanto se movem através de você. 6. A arte de mudar crenças. Se você já fez esse tipo de trabalho no passado, provavelmente já tentou mudar suas crenças. Afinal, faz sentido, certo? Se você não acredita que pode ter o que quer, como poderia conseguir? Você pode pensar, só preciso conseguir o que quero e então posso acreditar que posso tê-lo. Mas não é assim que o universo funciona. Acredite em mim, é profundamente frustrante chegar a essa conclusão, mas quanto mais cedo você realmente entender isso, mais rápido poderá realmente mudar o que acredita. Em outras palavras, você tem que acreditar para ver.
A parte legal é que as crenças não são imutáveis, não importa o que você pense. Mas, você tem que estar disposto a acreditar que você pode mudar suas crenças antes que você possa. É aí que entram suas emoções. As emoções são a cola que mantém suas crenças unidas. Portanto, quando você tenta mudar uma crença sem mudar a emoção correspondente, você permanece preso. É realmente tão simples. Um exemplo. Digamos que você tenha uma crença que não sabe que deve colocar as necessidades de todos na frente das suas. Se você se conscientiza dessa crença, então você pode simplesmente tentar pensar em afirmações que a contradigam. Mas, e se você ganhou essa crença em algum momento do seu passado porque estava com medo das repercussões de não acreditar? Essa crença teria realmente servido a você. Na verdade, todas as crenças o servem, pois o protegem da dor percebida ou das emoções negativas. Por esta razão, todas as crenças que você adotou foram uma vez uma coisa boa. Então, quando você tenta agir contra essa crença, você sente a emoção negativa que a mantém no lugar batendo na sua cara. Neste caso, a emoção pode ser culpa ou vergonha. Depois de sentir isso, você pode conectar um pensamento a essa emoção e pensar: bem, eu não posso fazer isso por mim mesmo, porque senão as pessoas vão pensar mal de mim e eu não quero isso. As emoções que mantêm as crenças coladas no lugar são do tipo que você geralmente quer evitar. Você não quer sentir medo, vergonha, culpa, raiva ou depressão. Então, essas emoções são o que tornam essas crenças invisíveis para você. E quando você tenta se livrar deles ou toma uma atitude que os contradiz, a cola emocional o impedirá. Se você não permitir que a emoção se mova através de você, você nunca será capaz de mudar a crença. 7 Suas ferramentas de mudança de crença. Você pode aprender a expor suas crenças limitantes e mudá-las com algumas ferramentas simples. Não, você não precisa fazer uma visita à loja de ferragens. Sim, qualquer pessoa tem acesso a essas ferramentas. Mas você não pode chegar lá diretamente porque suas crenças são esquisitas e não necessariamente querem ser encontradas. Aqui está o que você precisa em seu kit de ferramentas. Disposição. Você precisa estar disposto a 1. Faça o trabalho. Este trabalho parece um pouco estranho e não é terrivelmente orientado para a ação. Você precisa estar disposto a experimentá-lo e ver se funciona. Venha de uma mentalidade de jogo e experimentação, se puder. 2. Valorize suas emoções sem julgamentos. Isto é mais fácil dizer do que fazer. Especialmente quando você aprende sobre a lei da atração e como as emoções atuam nela, você pode pensar que precisa aprisionar certas emoções e se concentrar apenas em outras. Esse tipo de pensamento é o que realmente o prendeu. Então você precisa tentar valorizar todas as emoções que sente sem julgamento. 3. Acredite que você pode mudar suas crenças. Se você está atolado em uma mentalidade de vítima ou acha que nada funciona para você, então essa crença será mais poderosa do que esse processo. Mas, se você apenas acreditar um pouco no poder de mudar suas crenças, poderá ver resultados imediatos em seu bem-estar geral, bem como nas ações que realiza. Imaginação assim. Como você fazia quando criança, você precisa ser capaz de usar sua imaginação. Você precisa ser capaz de imaginar coisas que podem não ter acontecido para você ainda. A maioria das pessoas mantém suas emoções positivas como reféns acreditando que não podem senti-las sem que algo externo aconteça. Se o novo emprego, ou o amante sexy, ou as férias dos sonhos não aparecerem, você não pode se sentir bem. Mas mesmo, e principalmente, se o que você quer ainda não apareceu, você precisa estar disposto a imaginar sentimentos que resultaram daquilo que você quer. Ao deixar sua imaginação fluir livremente, você poderá acessar os sentimentos que deseja cada vez mais facilmente. Foco. Esta é a sua capacidade de permanecer em um determinado assunto. Isso será mais importante quanto mais você começar a entrar em crenças que ativam emoções que você prefere não experimentar.
Como um barco que você navega em águas agitadas, você precisa ser capaz de permanecer no caminho certo e se mover pelas ondas rochosas de suas emoções liberadas. Com isso em mãos, vamos para o âmago da questão. 8. Mudando as crenças simples. Uma coisa insidiosa sobre as crenças limitantes é que muitas vezes elas são invisíveis. Então, você não pode caminhar até eles diretamente. Você terá que se envolver em um processo que os revele a você. Felizmente, há um que você provavelmente já conhece. Isso vai soar como todos os livros da Loa que você já leu para começar. Mas nosso objetivo é colocá-lo em seu processo de manifestação, e então entrar nele para descobrir onde você está preso. É como ligar o motor e ouvir os tiques e ruídos metálicos que lhe dizem o que precisa ser ajustado. Vamos ajudá-lo a fazer um diagnóstico de manifestação. Vamos começar super simples. Se você está se escondendo debaixo de uma pedra, a lei mais básica do processo de atração é: 1. Você decide que quer algo. 2. Você se concentra na sensação de ter aquela coisa. 3. Ele vem até você. Você provavelmente está pensando: Arg, o passo 3 nunca é o que acontece. Agora você sabe que é porque o bloqueio está acontecendo entre as etapas 2 e 3. Exercício número 1. Diagnostique sua vibração em relação a um assunto então, síntese onde você costuma fazer sua manifestação. Você pode sentar em sua cadeira do computador e se concentrar em algo que deseja. Defina um cronômetro e faça isso por 2 minutos. Após os 2 minutos, responda as seguintes perguntas. Seja o mais verdadeiro que puder. 1. Como você se sentiu ao focar naquilo que você queria? 2. Você sentiu que já tinha? Provavelmente não, mas tenha comigo. 3. Você sentiu alguma apreensão com isso? Você se sentiu como: isso é coxo? Ou, é loucura querer algo tão grande? Ou, outras pessoas têm isso, mas eu não posso. 4. Com o melhor de sua capacidade, o que foi ruim sobre isso? O que você acha que está atualmente impedindo você de ter essa coisa? Exercício número 2. Mude uma crença simples. Isso é melhor se você gravar lá em seu telefone ou escrever lá. Primeiro, aqui está o processo rápido e sujo para mudar uma crença. 1. Imagine um dado que conflita com sua crença. 2. Esteja disposto a acreditar na possibilidade de outro, mais crença fortalecedora que muitas vezes é o oposto da antiga crença. 3. Imagine a sensação dessa nova e melhor crença. 4. Concentre-se no sentimento dessa nova e melhor crença, não em como você pode fazer acontecer. 5. Pesquise suas memórias ou a experiência das pessoas ao seu redor para ver se você pode encontrar evidências dessa nova crença. 6. Afirme essa nova crença perguntando a si mesmo se pode acreditar nela. Para crenças sem muita emoção ligada a elas, isso pode ser tudo o que você precisa. E realmente, você não precisa tornar isso mais difícil do que é. Experimente este processo na crença que está bloqueando você. Vamos passar por esse processo juntos. Digamos que a crença que você tem seja: não tenho ideia de como conseguir o que quero. Pegue seus instrumentos de escrita ou gravação e acompanhe. Cada etapa mostrará o processo e, em seguida, dará um exemplo de uma pergunta a ser feita. Então, antes de prosseguir, certifique-se de responder a cada pergunta. 1. Imagine uma evidência que conflita com sua crença. Exemplo: então, todo mundo que já conseguiu o que queria tinha que saber exatamente como conseguir. Agora responda o mais honestamente possível. Você pode dizer algo como: bem, não. Há muitas histórias de heróis meus que não tinham tudo planejado e ainda conseguiram o que queriam. Quando somos crianças não sabemos como conseguir as coisas e ainda as conseguimos. Na verdade, teve uma vez que eu consegui aquela coisa que eu queria sem saber como fazer. Simplesmente aconteceu. Ao fazer isso, você se abrirá para a ideia de que outras crenças mais fortalecedoras sobre esse assunto podem existir. 2. Esteja disposto a acreditar na possibilidade de outra crença.
Exemplo: você acredita na possibilidade da sensação de saber como conseguir o que deseja. Um simples sim será suficiente para esta pergunta, porque você está simplesmente declarando sua vontade de tentar. 3. Imagine a sensação dessa nova e melhor crença. Exemplo: você consegue imaginar a sensação de saber como conseguir o que deseja de forma fácil e divertida. Novamente, um simples sim funcionará aqui. Você está simplesmente expressando sua vontade mais especificamente. 4. Concentre-se no sentimento dessa nova e melhor crença, não em como você pode fazê-la acontecer. Exemplo: imagine esse sentimento. O que há de tão bom nisso? A chave aqui é descrever o sentimento e, se você quiser, descreva como é ter o que você quer. O que, especificamente, é tão incrível sobre essa nova crença? Você pode dizer algo como: adoro como é fácil que essa coisa que eu quero entre na minha vida. Eu amo como isso aparece quando estou fazendo minhas coisas e vivendo minha vida ao máximo. Eu amo ter essa coisa e a alegria e diversão que isso me traz. Se for um carro, talvez você ame a suavidade do passeio e a sensação de ter o conforto, o luxo, etc. Diferentes desejos irão provocar sentimentos diferentes em você. Todo mundo quer coisas por razões diferentes, então certifique-se de ser o mais específico possível para as emoções. Não pense em como obter acento circunflexo. Embora, se você se vir pensando sobre isso repetidamente, você pode tentar esse processo novamente com essa crença mais específica. Mais sobre isso em um segundo. 5. Pesquise suas memórias ou a experiência das pessoas ao seu redor para ver se você pode encontrar evidências dessa nova crença. Exemplo: você conhece alguém que passou por isso. Não pesquise muito. Deixe as respostas virem até você. Você estará ativando fortemente a lei da atração neste ponto através do seu foco, então apenas escreva o que vier à mente. Você escreverá respostas como: sim, meu amigo teve essa coisa e realmente experimentou essa alegria. Eu li sobre pessoas na internet que têm essa coisa que eu quero e elas parecem muito felizes com isso. O objetivo é simplesmente se convencer com exemplos do mundo real de que esse tipo de crença é algo que você pode adotar. Mas, você tem que sentir. Você precisa sentir que a possibilidade está realmente se abrindo um pouco. Você deve sentir algum tipo de mudança acontecendo. Talvez conseguir o que você quer pareça um pouco mais possível agora. Você ainda não precisa saber como. 6. Afirme essa nova crença perguntando a si mesmo se pode acreditar nela. Então, você acha que poderia conseguir aquela coisa que você quer? Isso parecerá semelhante às afirmações que outros professores de Lua usam. Mas, como você realmente fez o trabalho emocional de mudar sua crença, você se sentirá realmente alinhado com o que deseja. Você pode escrever algo como: sim, parece possível. Se outras pessoas podem fazer isso, então eu também posso. Já realizei outras coisas antes, e isso é apenas mais uma coisa a aprender. Você pode até se sentir escrevendo: estou animado para entrar nisso. Eu vou descobrir isso. Estes são todos exemplos de energia deslocada. Quando você muda sua energia, você começa a se sentir um pouco diferente ou possivelmente muito diferente sobre a probabilidade de alcançar o que deseja. Se você não sente que a energia foi alterada, provavelmente tem outras crenças de apoio que estão ligadas a isso. Se você tiver mais crenças de apoio, terá que repetir o processo várias vezes com essas crenças. Por exemplo, digamos que você faça esse processo e não sinta que pode conseguir o que deseja porque realmente acredita: não sou inteligente o suficiente para aprender o que preciso para conseguir essa coisa. Você vai querer começar de novo na etapa 1 com: então, todo mundo que já conseguiu essa coisa é mais esperto do que você. E então você está fora para as corridas. Ao longo de sua vida, você acumulou literalmente milhares dessas crenças e elas são mantidas juntas em uma rede em seu cérebro e refletidas em sua vibração. À medida que você trabalha em alguns, você precisará trabalhar em outros. Este é um processo bastante simples, e você descobrirá que pode começar a mudar algumas crenças rapidamente.
Depois de fazer isso, você não precisará fazer nenhuma outra ação para provar isso. Simplesmente mudar a energia será suficiente, pois você já está se manifestando o tempo todo. Como você verifica se funcionou? Tente se concentrar simplesmente em ter o que deseja novamente, o processo simples de 3 etapas no exercício 1 deste capítulo. Surgem as mesmas crenças contraditórias? Se não o fizerem, você achará mais fácil se concentrar no sentimento puro de ter o que deseja. Você provavelmente também terá outras crenças em torno disso, mas simplesmente usará a lei da atração para trazer para você a próxima crença a ser mudada. Mas depois de algumas rodadas disso, se você ainda estiver tendo problemas, precisará de um processo mais aprofundado. 9. Mudando as crenças com muita cola emocional. As crenças são mantidas juntas em uma rede de emoções e outras crenças. Assim, como uma rede de ervas daninhas em um jardim, uma crença de apoio pode ter uma crença central que a sustenta, ou a mantém no chão na metáfora do jardim. Se você tentar mudar a crença não central, talvez não vá muito longe. A crença central é apenas a crença original que fez com que todas as outras crenças fossem adicionadas ao longo do tempo. Como as crenças centrais são formadas? Aqui está um exemplo: se você acredita que as necessidades de outras pessoas vêm em primeiro lugar, você pode adotar outras crenças de apoio, como: as outras pessoas são mais importantes, o que eu quero não é tão importante, ou eu posso. Consigo o que quero porque se outras pessoas querem a mesma coisa, não quero lutar por isso. Você vê como essas crenças se acumulam. As crenças centrais são muitas vezes invisíveis porque são obscurecidas por essas outras crenças mais visíveis. Crenças não essenciais tendem a ser mais visíveis para você. Muitas vezes, quando você está tentando mudar uma crença central, você terá que começar com crenças que são visíveis e ir diminuindo. Vamos usar uma metáfora divertida. Você já viu o filme de ficção científica A Origem, estrelado por Leonardo DiCaprio? No filme, os heróis são ladrões de sonhos que precisam realizar a iniciação. Imagine isso, que é quando você se aprofunda nos sonhos de alguém para mudar uma crença que eles têm sobre si mesmos. No filme, a equipe entra nos sonhos do filho de um rico e poderoso empresário na tentativa de fazer o filho mudar de ideia sobre assumir os negócios do pai depois que ele morrer. À medida que eles descobrem como vão mudar essa crença, ou seja, o processo de planejamento, eles dizem que a crença em questão precisa ser simples, mas a mudança dela influenciará as ações que o filho toma no mundo. No início do filme, o filho do empresário está pronto para assumir os negócios da família, mesmo acreditando que seu pai não o ama. Então, quando eles se aprofundam na mente do filho do empresário, eles mudam de ideia para acreditar que seu pai sempre o amou e que seu pai queria que ele seja seu próprio homem. Isso faz com que o filho perceba organicamente que não quer assumir os negócios do pai. Em vez disso, ele quer ser seu próprio homem e fazer o que realmente quer fazer com sua vida. Os ladrões de sonhos mudam fisicamente a crença entrando em um sonho dentro de um sonho, que é uma visualização das crenças mais profundas do filho. Esta visualização é um cofre em uma sala em uma fortaleza. Eles entram na fortaleza e descobrem que o cofre está vazio. O cofre vazio mostra que o filho não se sente amado pelo pai. Para mudar a crença, os heróis colocaram o brinquedo de infância favorito do filho no cofre. Então, quando eles saem do sonho do filho, ele acredita que seu pai o ama, e acredita que o pai quer o que é melhor para o filho, não para os negócios do pai. Na verdade, isso é notavelmente semelhante a como a mudança profunda de crenças funciona em sua vida. Isso ocorre porque suas crenças são representadas simbolicamente em sua psique por meio desses tipos de visualizações. Suas crenças muitas vezes não nascem de nenhum trauma terrível. Eles são simplesmente mantidos no lugar por alguma emoção não expressa que foi causada por um evento aleatório em sua vida. Na verdade, na maioria das vezes, as crenças que estão prendendo você em uma área de sua vida são causadas por alguma cola emocional relacionada a uma crença diferente baseada na memória. É por isso que, quando você vai caçar crenças, precisa usar o poder da lei da atração.
Se você tentar descobrir as crenças que o bloqueiam no papel, você estará errado. Repita depois de mim. As crenças não são lógicas. As emoções não são lógicas. Você não pode pensar em sair disso. Mas você pode manifestar sua saída disso. Porque a lei da atração não mente. Como liberar as emoções em torno de uma crença, já que as emoções são a cola que mantém as crenças unidas, você terá que dissolver a cola antes de poder mudar a própria crença. Você faz isso liberando as emoções em torno dessa crença. Se você estiver familiarizado com a lei da atração, saberá que quando você se concentra em um sentimento, esse sentimento se expande em pensamentos, sincronicidades e, eventualmente, manifestações completas que combinam com esse sentimento. Mas, geralmente, você não se concentra simplesmente em um sentimento, você se concentra em um desejo que lhe traz um sentimento. Se você quer ter uma ótima noite fora, geralmente não se concentra em se sentir animado. Em vez disso, você se concentra em ter uma ótima noite com a qual está animado. É uma diferença sutil. Se você se mantiver focado na emoção daquela grande noite, você trará à mente pensamentos, memórias e ideias que combinam com esse sentimento. Você pensará em mais coisas com as quais está animado na vida ou em momentos em que estava animado no passado. Este processo é como vamos erradicar as crenças que estão mais presas. Exercício 3. Dissolva a cola emocional em torno de suas crenças. Você está no meio do processo de mudança de suas crenças, mas parece que não consegue mudar a energia. Não importa quantas vezes você faça isso, você sente que está atingindo uma parede de resistência psíquica. Sem problemas. O que você vai fazer para mudar a energia é, na verdade, focar no sentimento negativo que você não pode mudar diretamente. Seja o que for, raiva, blasfêmia, culpa, ansiedade, tristeza, esse sentimento negativo é um centro de poder que está bloqueando você do que deseja. Mas também é complexo e não vai embora até que você dissolva a cola emocional que o mantém no lugar. A única maneira de fazer isso é realmente aumentar esse sentimento negativo. Para fazer isso, você se concentrará diretamente no sentimento. À medida que você se concentra no sentimento, mais pensamentos, ideias e memórias virão a você que representam esse sentimento. Se você se sentir realmente zangado, pensará em mais e mais coisas que o deixarão com raiva. Se você se sentir deprimido, pensará em mais e mais coisas que o fazem se sentir deprimido. Se você se sente frustrado, entendeu? Mesmo que isso pareça desconfortável, é um bom sinal. Se você continua pensando em coisas novas que o lembram de sua emoção atual, isso significa que você está realmente deixando essa emoção acontecer. Muitas dessas coisas que você pensa podem parecer não resolvidas ou ainda podem ser pungentes para você. Se o fizerem, não tente resolver o problema ou mitigar, justificar, racionalizar ou pensar em uma saída para eles. O desejo de fazê-lo será forte, mas se o fizer, você simplesmente se distanciará da emoção e voltará ao ponto de partida. Em vez disso, concentre-se nas próprias emoções. Isso pode parecer uma sugestão bastante vaga, mas se você estiver tendo problemas, concentre-se em como se sente em seu corpo. Seu pulso está acelerado? Você está com falta de ar? Seu coração está batendo? Seu estômago dói ou se sente vazio? Você se sente tonto? Momento a momento, a sensação em seu corpo permanece a mesma ou está mudando? Ao se concentrar nos sintomas físicos de suas emoções, você deixa as emoções acontecerem e tira o foco de tentar consertar, mudar ou fazer qualquer coisa desaparecer. Eventualmente, a emoção vai se intensificar. Você pode ficar com raiva, ficando chateado, querendo chorar ou se sentindo estranhamente desamparado. Todos esses são sinais de que você está deixando as emoções seguirem seu caminho natural. Embora possa não se sentir assim, você está deixando a emoção sair e deixando sua vibração subir. Faça o que você precisa fazer para ficar com ele. Não se preocupe em chafurdar na negatividade. Se puder, faça isso sozinho ou com um coach treinado especificamente para esse trabalho.
Dessa forma, você não terá que lidar com o desconforto de expressar emoções íntimas em torno das pessoas. Você quer se dar permissão para realmente deixá-los sair sem julgamento. Não há respostas erradas nas emoções. Você pode sentir que não pode suportar, mas suas emoções estão mudando constantemente, como ondas no oceano. Você passará por eles e eles passarão por você. Eu já disse isso, mas não tente encontrar a origem da emoção. Seu trabalho agora não é ser Freud. Você não está aqui para consertar sua infância. Você está aqui para deixar suas emoções saírem como quiserem. Concentre-se em direcioná-los para fora. Não tente assumir a responsabilidade pelo que está causando suas emoções. Isso tudo vai estancar seu fluxo. Não tente descobrir de onde eles vieram e como não experimenta a luz. Apenas deixe-os ser. Apenas reconheça que você precisará apenas deixá-los estar com você por um pouco e que eles eventualmente irão embora. Se você está sozinho e precisa escrever ou falar, faça isso. Diga o que você precisa dizer para expressar como você se sente agora. Deixe-se dizer. Deixe-se ser tão emocional quanto você precisa ser. Dê a si mesmo permissão para expressar os sentimentos crus que você tem a dizer. Se você está com raiva, xingue e grite. Se você está deprimido, escreva sobre como o mundo é um lugar horrível e nada do que você faz importa. Tudo o que você faz e sente é uma expressão temporária das emoções que você está experimentando. Não se preocupe em fazer planos para a vida toda agora. Isso pode parecer um pouco dissociativo. Você pode pensar que as emoções não são você e que elas o estão afligindo como uma doença. Na verdade, não há problema em fazer isso, já que seu objetivo é deixá-los se expressar e não se julgar. Seu objetivo é apenas estar com eles. Eventualmente, a emoção intensa que você está experimentando diminuirá. Você provavelmente estará cansado, dependendo de quão intensa foi sua saída emocional. Eu fiz isso onde eu sentei e chorei, ou fiquei com tanta raiva que gritei por 10 minutos no meu carro. Fiquei deitada por dias sem sentir que tinha um propósito na minha vida. Já me senti envergonhado, ressentido, ciumento e desesperado. Mas, quando realmente sinto essas coisas, elas me abandonam e sou substituída por uma sensação de nada. A sensação de nada é realmente maravilhosa. Isso significa que as emoções não expressas deixaram você. Você pode se sentir cansado ou sem vontade de pensar ou fazer qualquer coisa. Mas se você expressou essas emoções reprimidas, algo mudou em você. E você sentirá a mudança na hora de venha. Nos próximos dias, você pode se sentir bem sem motivo. Você pode ter novos pensamentos sobre assuntos ou ver as coisas de uma nova maneira. Você pode ser mais fácil consigo mesmo ou achar mais fácil não ceder a pensamentos ansiosos. Isso tudo é um sinal de que a energia mudou. Quando sua energia mudou e a energia reprimida foi expressa, você eleva sua vibração. Você torna mais fácil atrair tudo o que deseja naturalmente com o ímã que é você. Se você voltar ao processo de mudar essa crença ou as crenças que a cercam e apoiam, você pode descobrir que se torna mais fácil agora. Pode não parecer mais um grande negócio para você. Você pode se sentir mais relaxado ou à vontade. Estes são todos os sinais de que suas manifestações são mais prováveis de acontecer. Eles estão vindo até você. Você mudou sua energia e se alinhou com eles. Mas, o que acontece quando, mesmo quando você expressa a emoção em torno de algo, você ainda não consegue mudar a crença? 10 Como mudar essas crenças realmente presas. Por mais que você tente, você não consegue fazer com que a energia se mova. Isso está ok. Isso significa que há alguma reconciliação que precisa acontecer. Você precisará ser corajoso e viajar para as partes de si mesmo que estão completamente escondidas. Exercício número 4. Encontre e mude a crença central. Você vai querer começar como de costume até chegar à parte em que não consegue se concentrar no que quer. Agora, fique com o sentimento. Neste ponto, não será necessariamente tão intenso quanto antes.
Se você expressou a emoção relacionada a ela, descobrirá que não se sente tão intensamente em relação a ela, mesmo que não consiga se livrar do sentimento. Como antes, não tente ir embora. Em vez disso, fique curioso sobre o sentimento. Pense consigo mesmo: o que há aqui? O que mais me lembra desse sentimento? Inevitavelmente, você atrairá pensamentos, ideias e memórias que combinam com a vibração em que você está. Você irá atrair luz e experimenta a luz. Eles podem não fazer sentido para você, porque as emoções não são lógicas, mas esses pensamentos e ideias pareceram semelhantes. Se você está preocupado com dívidas e não consegue mudar isso para uma crença na abundância, pode pensar em momentos em que estava preocupado com o fato de seu carro quebrar ou com a possibilidade de ter feito algo errado em seu grupo de amigos. Você pode se lembrar da vez em que seu animal de estimação fugiu ou quando você tirou uma nota ruim em um teste e ficou preocupado com o que isso poderia significar. Todas essas são circunstâncias diferentes, mas compartilham uma vibração semelhante em comum. Fique com o sentimento enquanto toma nota de quaisquer novos insights que surjam para você. Muitas vezes é perspicaz ver esse padrão se expressando repetidamente nas manifestações de sua vida. Isso pode começar a lhe trazer uma sensação de clareza. Verifique consigo mesmo e veja se você sente as emoções mudando. Se não, tudo bem. Não tente empurrá-lo. Em vez disso, espere até se lembrar de algo em que não pensa há muito tempo. Geralmente são memórias que formam a parte mais forte da cola da crença. Se você está com medo de descobrir um trauma passado, saiba que a lei da atração nunca lhe trará muito para lidar. Na verdade, na maioria das vezes é um evento relativamente inócuo que forma a base para uma crença que você mantém. Agora, você vai ser o seu próprio ladrão de sonhos e criar a si mesmo. Para fazer isso, lembre-se dos eventos dessa memória da forma mais vivida possível. Lembre-se do sentimento e dos eventos, pessoas e coisas que desencadearam esses sentimentos. Agora, você já teve o pensamento: se eu soubesse o que sei agora, estaria em um lugar tão melhor. Você vai aplicar a sabedoria de agora à pessoa que era então e usá-la para mudar o sentimento. Se você já usou isso antes, isso é semelhante a uma técnica de PNL. Você está indo fundo na cola para mudar sua crença. Mais uma vez, ajuda imensamente escrever ou falar esse processo enquanto ele está acontecendo. Um exemplo: imagine que você se lembra da primeira vez em que sentiu que estava sendo inadequado, mesmo que não estivesse. Você se lembra de se sentir assim. Você queria ir ao shopping, mas sua mãe parecia estar de mau humor. Você queria, mas não queria incomodá-la. Mas ela era perspicaz, então ela perguntou: o que é isso? Então você começou a se sentir inadequado. Você começou a ficar tenso. E você disse fracamente: eu quero ir ao shopping. Nós não vamos ao shopping, diz ela. E você sente seu coração cair. Você se sente terrível por querer isso em primeiro lugar. Então essa é a memória. Pode ter passado a atrair outras crenças como: não é certo eu ter o que quero se isso incomoda outra pessoa, ou até algo tão geral como: não posso ter o que quero. Sim, as emoções e crenças associadas a uma memória tão inócua podem limitá-lo severamente. Então você está em sua memória. Pergunte a si mesmo: sabendo o que você sabe agora, o que você compassivamente diria ou faria para si mesmo para mudar como você se sente? Aqui está o que eu faria, mas pode ser diferente para você. Diga a si mesmo: tudo bem se sentir assim. Todo mundo se sente inadequado às vezes. Você está bem do jeito que está e sempre pode conseguir o que quer. Se você puder, eu me visualizo sorrindo e reconhecendo que você pode ir ao shopping. Não se trata de consertar o passado. Em vez disso, trata-se de manipular os símbolos que você criou em sua mente para alcançar um resultado emocional. É como em A Origem, quando os ladrões colocam o brinquedo da infância no cofre vazio. Se você quiser, diga à sua mãe para se sentir melhor, e então talvez se ofereça para ir ao shopping outra hora. Se você quer dizer: eu posso dizer que você está de mau humor, mãe, mas eu quero ir ao shopping.
Estou apenas avisando, e você pode me avisar quando estiver disposto a fazer isso. Qualquer coisa que faça você se sentir melhor vai funcionar. Não se preocupe se você estiver com raiva e só quiser repreender. Não se preocupe se você quiser apenas sair da sala e ler um pouco. O objetivo é tomar agência com esses símbolos e conte a história que faz você se sentir mais empoderado. Você sempre pode voltar mais tarde e escrevê-lo ainda melhor. Quando você se sentir feito, você pode parar de mudar a cena em sua mente. Para ver se a mudança emocional funcionou, tente pensar nos outros pensamentos e memórias que levaram a esta. Eles deveriam ter menos carga emocional. Então, quando estiver pronto, volte ao simples exercício original de mudança de crença e tente se concentrar no sentimento do que deseja. Nesse caso, você pode querer sentir que seus desejos são importantes, você pode querer se sentir empoderado para fazer o que quiser, sentir-se livre, sentir que é ouvido, respeitado e amado. E sentir a confiança de que você sempre conseguirá o que deseja. Se você puder se aproximar desse sentimento, significa que sua mudança emocional funcionou. Quanto mais você fizer isso, mais fácil será e menos medo terá de mergulhar nas memórias emocionais por trás de suas crenças. 11. Uma técnica avançada de mudança emocional. O exercício mais útil para facilitar esse tipo de avanço simbólico profundo é o exercício dos bons pais, assim chamado porque você vai interpretar tanto um bom pai quanto uma criança problemática. Isso soa como um clichê de psicoterapia, mas os clichês existem por um motivo. Essa coisa funciona. A razão pela qual funciona é que lhe dá uma estrutura com a qual você pode chegar a um acordo com as coisas que você está escondendo ou segurando. Você faz isso dividindo-se em duas personalidades para que possa experimentar ambas em uma maneira mais pura. Se você não é pai ou mãe ou essa representação não ressoa com você, você também pode fazer o mesmo exercício usando seus eus futuros e passados. Acho a dinâmica do eu futuro-passado mais eficaz para mim, mas, por uma questão de clareza, usarei as palavras filho e pai para explicar o processo. Você, como criança, é aquele com problemas que não sabe como resolvê-los. Eles são um canal para você experimentar pura emoção e para você dizer a verdade da qual talvez esteja se escondendo. Você vê, sua criança interior não mente. Ele sabe o que está acontecendo, mesmo que tenha medo de dizer. Pode demorar um pouco de persuasão, mas sua criança interior conhece a verdade profunda em seu núcleo. Você, como pai, por outro lado, é o pai benevolente ideal que é infinitamente paciente e sábio. Você também desempenha esse papel, porque há uma parte de você que é capaz de amor infinito, mesmo que você não acredite totalmente. Esta parte de você é algo que você pode simplesmente fingir, mas você sabe como jogar. O arquétipo dos pais sábios e benevolentes está em toda parte em nossa cultura. Olhe para Obi-Wan Kenobi, ou Gandalf, ou Dumbledore. Pense em seus próprios pais no seu melhor ou pense no melhor tipo de pai que você seria. As energias dos filhos e dos pais são necessárias para que isso funcione. Depois de entender os dois papéis, você terá um diálogo com eles. A criança fará a maior parte da conversa, mas os pais entrarão na conversa quando quiserem dizer algo à criança ou dar permissão à criança para expressar. Mais. Exercício número 5. O bom pai. O pai começará com: como você está? Ou, o que está acontecendo? Algo aberto assim. A criança então dirá um pouco. Se esse processo parece estranho para você, significa que você pode não ter se comunicado com sua criança interior por um longo tempo. Isso está ok. Você sempre pode se reconectar com eles. Porque ambos são você, você naturalmente deseja essa reconciliação. Deixa acontecer naturalmente. O trabalho dos pais é simplesmente ouvir e orientar sutilmente. Seu trabalho não é forçar uma agenda na criança. Esse tipo de pensamento é o que te trouxe aqui em primeiro lugar, interpretando como duas pessoas diferentes para descobrir a si mesmo. A criança pode precisar de alguma validação do pai. Eles podem precisar que os pais os entendam e podem precisar se sentir compreendidos.
Estes são todos os processos emocionais que acontecem dentro de você. Eu pareço um disco quebrado, mas eles não são lógicos, então não tente convidar um terapeuta para a festa como uma terceira pessoa. Esta é uma conversa íntima e sagrada entre duas metades que querem se reconectar. O pai pode começar com: entendo que você está sentindo X, Y e Z. Realmente sinta essa compreensão e a criança dirá mais. O pai pode dizer: conte-me mais sobre isso. A criança vai se abrir cada vez mais. Você está construindo um vínculo de confiança consigo mesmo, por mais louco que pareça. Ao fazer isso, você está honrando os desejos e desejos desta criança. Enquanto você escreve, seu filho pode dizer coisas que parecem triviais ou podem ter sido esquecidas. Qualquer coisa que surja é relevante, então tente suspender seu julgamento ou esperar um tipo específico de resultado. Apenas ouça. À medida que seu filho fala, você provavelmente começará a sentir mais emoção. Você pode sentir e experimentar feridas profundas, raiva ou qualquer outra coisa que tenha enterrado. Mas, este é um lugar seguro. A infinita paciência e sabedoria da figura paterna o torna assim. Ele permite que seu filho se expresse. Eventualmente, você pode perguntar à criança: o que você precisa? Se você foi honesto e fez o exercício até este ponto, envolvendo-se com as emoções, sua criança interior confiará em você o suficiente para lhe contar. No geral, seu filho quer ser feliz e quer brincar. Mas, pode precisar de algo diferente disso. Existem alguns desejos centrais que você pode querer e precisar dos quais você não está ciente. Esta é uma maneira que eles vêm descobertos. Quando você interpreta tanto como filho quanto como pai, você se permite descobrir verdades que não conseguiria de outra maneira. Este pode ser um processo muito emocional, sacudindo-o profundamente. Mas, assim como qualquer outro processo emocional neste livro, ele acaba se tornando algo belo. Torna-se algo catártico e abre caminho para tudo o que você deseja. Quando você usa esse processo, é útil usar esse processo sempre que você estiver sentindo uma emoção negativa, mas não souber como expressá-la. Este exercício pode ajudá-lo a lidar com estados emocionais mais ambíguos ou difíceis. Também é útil no processo de visualização de crenças mais profundas com base em uma emoção que você está sentindo mais diretamente. Exercício número 4. Novamente, você não precisa usar a dicotomia pai-filho, mas pode usar seu eu futuro voltando para confortar e fortalecer-se no passado. 12. O que esperar depois que uma crença foi mudada? Fomos condicionados por uma cultura de enriquecimento rápido a esperar uma fórmula para resultados instantâneos, mas mudar suas crenças não é assim. É uma mudança sutil e silenciosa no início, mas gradualmente aumenta o impulso ao longo do tempo. Você pode se encontrar abordando as coisas que o incomodam em sua vida de maneira um pouco diferente. Você pode acabar interrompendo certos tipos de ações que se forçava a fazer antes. Você pode ficar cansado, desolado e triste. Mas, em última análise, você se sentirá mais claro do que antes. Quando isso acontecer, você saberá que sua vibração aumentou. Como em um prado depois de uma chuva forte, o sol brilhará novamente em sua vida e parecerá mais fresco. Você pode não conseguir tudo o que deseja imediatamente, mas se abrirá para os próximos passos de sua vida. Você finalmente começará a obter o que realmente precisa, porque as crenças que o bloqueiam desapareceram. Sem eles, você será capaz de dar a si mesmo o que precisa porque saberá como fazê-lo. Você começará a notar um desejo mais puro pelas coisas em sua vida se tornando silenciosamente conhecidas. Você vai se sentir mais inspirado para fazer pequenas coisas. Sua vida evoluirá naturalmente. Não espere necessariamente mudanças de abalo. Em vez disso, espere belas evoluções, aquelas que o alimentam e o inspiram. Espere sentir-se mais como você. Espere que seu filho e seus pais se unam como uma força para você. Espere sentir uma força vital se movendo através de você. Espere que coisas boas aconteçam. Espere mais confiança nas coisas que você já está fazendo. Você foi feito para ter as coisas que você quer.
Você foi feito para ter as coisas que enchem e alimentam você. Você foi feito para se expressar completamente. Espere ser capaz de entrar nesse poder. E quando emoções perturbadoras vierem, espere que elas se movam mais rapidamente através de você. Espere ter equanimidade com suas emoções em geral. Em outras palavras, espere fazer as pazes com o caos desses sentimentos. Espere aprender a surfar as emoções à medida que elas vêm. Espere o pensamento positivo para. Realmente funciona, à medida que você alinha sua vibração com o que deseja e permite que isso entre em sua vida. É um processo de limpeza, desenvolvimento pessoal. Não existe uma fórmula para isso, mas se você está preso há algum tempo, há lugares que você deve procurar. Há caminhos que se desdobraram para você. A lei da atração simplesmente impulsiona esse processo que está sempre acontecendo. O universo está sempre tentando movê-lo em direção à sua expansão e quando você muda algumas crenças centrais, você lhe dará melhores caminhos para fazê-lo. Você dará a ele a capacidade de fornecer o que você precisa de maneira mais direta e de maneiras mais divertidas e alegres. Compartilhe sua história e ajude outras pessoas deixando uma resenha. Há muitos livros sobre manifestação para ler no Kindle, mas você escolheu este livro. Por isso, você tem meus sinceros agradecimentos. Se você se sentir emocionado, expresse sua experiência deixando um comentário na Amazon. As avaliações também ajudam outras pessoas como você a encontrar o conteúdo que pode mudar suas vidas. Sinceramente, Cris.